No mesmo instante em que o jovem João caía de joelhos na reunião de oração, sentindo o peso da mão do Senhor sobre sua vida, o irmão que presidia a reunião, um servo fiel que já havia visto muitos milagres, sentiu o Espírito mover seu coração para clamar com mais fervor. Ele não era um homem de muitas palavras, mas naquela noite as lágrimas escorriam enquanto ele pedia: Senhor, se é da tua vontade, toca neste jovem. Não olhes para a nossa fraqueza, mas para o sangue de Cristo que nos purifica. A congregação inteira, que até então orava em voz baixa, começou a clamar em uníssono, como se uma só alma fosse. Não havia gritos desordenados nem palavras vãs, mas uma súplica profunda, daquelas que só nascem quando o coração está quebrantado diante de Deus. João, com as mãos trêmulas apoiadas no banco à sua frente, sentia uma dor aguda na cabeça, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado. Não era uma dor física comum, mas uma sensação de que uma batalha espiritual acontecia ali mesmo, entre os bancos da igreja. Ele lembrava das palavras do apóstolo Paulo: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. E naquele momento ele entendia aquilo não como teoria, mas como realidade viva. Sua mãe, ao lado, segurava suas costas com uma mão e com a outra apertava o lenço molhado de lágrimas, murmurando: Jesus, tem misericórdia! Jesus, tem misericórdia! De repente, como um sopro divino, uma paz inexplicável encheu o lugar. João sentiu o corpo leve, como se um fardo de anos fosse tirado de suas costas. Ele abriu os olhos, ainda atordoado, e viu que a dor havia desaparecido. Não era alívio momentâneo, não era efeito de medicamento, era a ausência total do sofrimento que o acompanhará por meses. Ele tentou se levantar e as pernas, antes fracas, sustentaram seu corpo sem tremor. A congregação, percebendo a mudança, começou a glorificar a Deus em voz alta, não com palavras ensaiadas, mas com ações de graças espontâneas. Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é fiel! O irmão que presidia então pediu silêncio e com voz firme disse: Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, não só por João, mas por todos os que aqui estão com necessidades. O Senhor está presente, e Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele curou hoje, pode curar amanhã, pode salvar, pode libertar. Quem aqui precisa de um milagre? Muitas mãos se levantaram. Alguns choravam, outros apenas balançavam a cabeça, incapazes de falar. Um irmão mais idoso, que sofria de uma doença nos ossos, se aproximou de João e com lágrimas disse: Filho, se Deus te curou, Ele pode me curar também. Ora por mim. João, ainda emocionado, colocou a mão sobre a cabeça daquele servo e com simplicidade disse: Irmão, eu não tenho poder, mas o Senhor que me curou pode te curar também. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. E ali mais uma vez a fé foi provada e Deus se agradou. Nos dias que se seguiram, João voltou ao médico para os exames de rotina. O neurologista, um homem cético, olhou as imagens da ressonância com espanto. O tumor, que antes ocupava um espaço significativo no cérebro, simplesmente não aparecia mais. Isso não é possível, murmurava o médico, revisando os laudos antigos. Há algum erro aqui. Mas não havia erro. Os exames eram claros. O ependimoma, que antes ameaçava sua vida, havia desaparecido. João, com calma, respondeu: Doutor, eu fui curado por Jesus Cristo. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. O médico, sem saber o que dizer, apenas balançou a cabeça e anotou no prontuário: remissão espontânea, causa desconhecida. Mas João sabia a causa, e não guardou aquilo para si. Na próxima reunião de jovens ele testificou perante todos, contando não só a cura física, mas como sua vida havia mudado. Antes ele era um jovem inquieto, que às vezes duvidava se valia a pena servir a Deus com tanta dedicação. Porque eu, que sou novo, tenho que me privar de coisas que o mundo oferece, já havia pensado. Mas depois daquela noite, ele entenderá que não era privação, era liberdade. Liberdade de viver sem medo, sem dor, sem a sombra da morte pairando sobre seus dias. Agora eu sei que Deus não tira coisas de nós para nos fazer infelizes, disse aos jovens. Ele tira o que nos faz mal para nos dar o que é melhor. Sua mãe, que antes vivia em constante angústia, agora sorria com uma paz que só quem já passou pelo vale da sombra da morte conhece. Ela contava às irmãs na congregação como, nas noites mais difíceis, quando João gemia de dor, ela orava com as escrituras nas mãos, declarando: Senhor, tu disseste que as tuas promessas são sim e amém. Eu não tenho força, mas tu és forte. Eu não tenho fé suficiente, mas tu és fiel. E Deus, que ouve o clamor dos que confiam nele, respondeu: Não no tempo dela, mas no tempo dele que é perfeito.
Os irmãos da congregação, ao verem aquele testemunho, foram fortalecidos na fé. Alguns que estavam desanimados, voltaram a buscar a Deus com mais fervor. Outros que haviam se afastado por causa de provas difíceis retornaram, entendendo que Deus não havia os esquecido. Um casal que há anos orava por um filho se aproximou de João após a reunião e disse: "Nós também queremos crer. Ora conosco." E ali mesmo, entre lágrimas e súplicas, eles colocaram sua petição diante do Senhor, confiantes de que aquele que curou João poderia abrir o ventre estéril. E Deus ouviu. 9 meses depois, aquela irmã deu à luz um menino. E na primeira reunião após o nascimento, o marido, com a criança nos braços, disse perante todos: "Este é o nosso Samuel, porque nós o pedimos ao Senhor." A congregação inteira se encheu de alegria porque mais uma vez viam que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João, agora com a saúde restaurada, dedicou-se ainda mais ao serviço do Senhor. Ele começou a visitar os enfermos, levando não só palavras de consolo, mas a certeza de que Deus ainda opera milagres. Em uma dessas visitas conheceu um homem acamado há anos, paralisado de um lado do corpo. O homem amargurado disse: "Já orei tanto e nada mudou." João então sentou-se ao lado da cama e com paciência começou a ler as Escrituras. Falou de Jó que mesmo na prova não blasfemou contra Deus. Falou de Paulo que aprendeu a se contentar em qualquer situação. E então com simplicidade disse: "Irmão, Deus não nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas prometeu nunca nos deixar. Você quer orar comigo?" O homem com lágrimas assentiu. Não houve cura imediata naquela hora, mas algo mais profundo aconteceu. Aquele coração endurecido começou a se quebrantar. Dias depois, o homem pediu para ser batizado, e embora seu corpo ainda estivesse fraco, sua alma estava renovada. A vida de João se tornou um testemunho vivo de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele não era um homem de grande instrução, nem de eloquência, mas o Senhor usou sua simplicidade para glorificar seu nome. Em uma das reuniões de doutrina, o irmão que ensinava falou sobre a importância de não murmurarmos nas provas, usando João como exemplo. Este jovem poderia ter se revoltado, poderia ter dito: "Por que eu, Senhor?" Mas ele escolheu confiar, e Deus honrou sua fé. Muitos irmãos, ao ouvirem aquilo, se examinaram perguntando-se: "E eu? Como tenho reagido às minhas provas?" Com o passar dos anos, João se casou com uma irmã da congregação, uma jovem que também havia experimentado a fidelidade de Deus em sua vida. Juntos, eles serviam no trabalho de jovens, ensinando aos mais novos que a vida cristã não é um caminho de rosas, mas um caminho de vitória, porque Cristo já venceu o mundo. Em uma das aulas, um adolescente perguntou: "Como sabemos que Deus vai nos ouvir?" João, sorrindo, respondeu: "Porque ele já nos ouviu uma vez. E se ele fez uma vez, pode fazer de novo. A questão não é se ele pode, mas se nós cremos." E assim, a história de João se tornou mais um fio no grande tapeçaria de testemunhos da congregação cristã no Brasil, uma obra que não depende de homens, mas do poder de Deus, que se manifesta na vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Não há fórmulas, não há rituais, há apenas corações sinceros, joelhos dobrados e a certeza de que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está no meio deles. E o Senhor continua operando. Não só em curas físicas, mas em corações transformados, em famílias restauradas, em vidas que eram trevas e se tornaram luz. Porque o Deus que curou João é o mesmo que hoje ouve o clamor do irmão que chora em silêncio no canto da igreja. O mesmo que vê a irmã que, apesar das lágrimas, continua lendo a Bíblia todas as manhãs. O mesmo que conhece o jovem que, embora tentado pelo mundo, escolhe permanecer fiel. E ele não se esquece de nenhum deles. Porque ele é Deus. E Deus não falha. A vida de João e sua esposa Maria seguiu adiante como um rio que, depois de passar por cachoeiras, encontra planícies onde suas águas correm mais largas e profundas. Não que as provas tivessem acabado, elas apenas mudaram de forma. Agora, não era mais um tumor que os ameaçava, mas as pequenas e grandes batalhas do dia a dia, a criação dos filhos, as contas que pareciam não fechar, os irmãos que se afastavam, as noites em que o cansaço fazia o corpo doer, mas a alma clamava por mais força. E foi nessas horas que eles aprenderam que a fé não é só para os momentos de crise, mas para cada respiração. Um domingo à tarde, depois da Santa Ceia, João sentou-se no banco da igreja com os filhos ainda pequenos ao seu lado. O mais velho, Davi, de apenas 8 anos, olhou para o pai e perguntou: "Como só as crianças sabem fazer? Pai, por que a gente ora tanto se Deus já sabe de tudo?" João segurou a Bíblia aberta no colo, passou a mão na cabeça do menino e respondeu com outra pergunta: "Filho, por que você abraça a mãe quando chega em casa? Ela não sabe que você gosta dela?"
Davi franziu a testa pensando. Por quê? Porque é bom, ué. João sorriu. É isso. Deus sabe de tudo, mas Ele quer que a gente chegue perto dele. Porque é bom. Porque Ele gosta de ouvir a nossa voz. E assim, na simplicidade daqueles dias, a família de João foi aprendendo que a oração não era um pedido desesperado só nas horas difíceis, mas um diálogo constante, como o de um filho que conta ao pai cada detalhe do seu dia. Maria, antes de dormir, sempre repetia o mesmo gesto, colocava a mão no peito do marido e orava em voz baixa, como se estivesse entregando aquele coração de novo nas mãos de Deus. Senhor, ele é teu, guarda-o mais uma noite. João, mesmo cansado, sempre respondia com um amém porque sabia que aquelas palavras não eram só para ele, mas para os dois e para Deus que ouvia tudo. Os anos passaram, e Davi cresceu. Aos 16, ele começou a trabalhar na oficina mecânica de um irmão da congregação, aprendendo o ofício enquanto ajudava a família. Mas um dia, ao levantar um motor pesado, sentiu uma dor aguda nas costas que o deixou imobilizado. Os médicos disseram que era uma hérnia grave, que poderia precisar de cirurgia. Davi, que nunca tinha passado por uma prova tão física, ficou assustado. Naquela noite, João o levou para o quarto, sentou-se na beira da cama e disse: Filho, você lembra da história que eu sempre conto, do tumor que Deus tirou de mim? Davi assentiu, com os olhos cheios d'água. Pois é, agora é a sua vez de ver Deus agindo. Mas tem uma coisa, a gente não escolhe como Ele vai fazer. Às vezes Ele cura na hora. Às vezes Ele dá força para aguentar. Mas uma coisa é certa, Ele não vai deixar você sozinho. Na reunião seguinte, Davi foi levado pelos irmãos até a frente, onde os ancianos oraram por ele. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas mãos postas, cabeças inclinadas e corações pedindo a mesma coisa. Senhor, se for da tua vontade, restaura este jovem. Na semana seguinte, Davi voltou ao médico para novos exames. O médico, surpreso, olhou as imagens e balançou a cabeça. Não entendo. A hérnia sumiu. Não tem mais nada aqui. Davi não disse nada ao médico, mas quando saiu do consultório, olhou para o céu e sussurrou: Obrigado, Senhor. Eu sabia que o Senhor não ia me deixar. Mas nem todas as respostas vinham tão rápido. A irmã Clara, uma senhora idosa da congregação, há anos lutava contra uma doença nos rins. As orações eram constantes, os irmãos a visitavam, levavam-lhes palavras de ânimo, mas a melhora não vinha. Até que uma tarde, enquanto João lia o Salmo 23 para ela, Clara o interrompeu. Irmão, eu já estou cansada. Não é que eu não acredite em Deus, mas será que está na hora dele me levar? João segurou a mão dela, enrugada e fria, e respondeu: Irmã, se for a vontade dele, você vai sarar. Mas se não for, ele vai te levar para um lugar onde não tem mais dor. E lá, você vai ver a face de Ali que tanto amou aqui. Clara sorriu, fechou os olhos e disse: Então está bom. Se for hoje, se for amanhã, eu confio em ele. 3 dias depois, Clara dormiu no Senhor. No velório não houve choro de desespero, mas lágrimas de gratidão, porque todos sabiam que ela havia partido em paz, com a certeza de que estava indo para casa. E assim a congregação seguia, uns sendo curados, outros sendo levados, uns recebendo bênçãos visíveis, outros aprendendo a confiar mesmo quando não viam. Mas todos, sem exceção, experimentando a mesma verdade: Deus não falha. Não falha quando cura, não falha quando permite a prova, não falha quando chama para si. Porque Ele é Deus. E Deus sabe o que faz. João, agora com os cabelos grisalhos, muitas vezes olhava para trás e via como o Senhor havia guiado cada passo. Lembrava-se do dia em que, ainda jovem, havia recebido o diagnóstico do ependimoma, e como aquele momento tinha sido o divisor de águas da sua vida. Se não fosse aquela prova, eu não teria conhecido a Deus como conheci, pensava. E agora, ao ver os netos brincando nos bancos da igreja, ao ouvir os hinos sendo cantados com voz trêmula pelos mais velhos, ao sentir o cheiro do pão sem fermento na Santa Ceia, ele sabia que tudo aquilo era parte de um mesmo propósito: que o nome do Senhor fosse conhecido não por palavras bonitas, mas por vidas transformadas. Uma tarde, enquanto ajudava a preparar a sala para a reunião de jovens, um rapaz chamado Lucas, que havia chegado recentemente à congregação, se aproximou dele. Irmão João, eu não entendo uma coisa. Por que Deus permite que a gente passe por coisas tão difíceis? João parou de arrumar as cadeiras, olhou nos olhos do jovem e disse: Lucas, você já viu um diamante bruto? O rapaz balançou a cabeça. É uma pedra feia, cheia de imperfeições. Mas quando o lapidador começa a trabalhar nela, com paciência, com cuidado, ela se torna algo lindíssimo. Deus é assim. Ele não nos deixa nas provas por maldade, mas porque sabe o que vamos nos tornar depois delas. E quando a gente olha para trás, a gente entende que valeu a pena.
Lucas ficou quieto, absorvendo aquelas palavras. Depois baixinho perguntou, e se a gente não aguentar, irmão? João colocou a mão no ombro dele e respondeu, se não aguentar sozinho, é para isso que existe a igreja. Para a gente se apoiar, para a gente orar uns pelos outros, para a gente lembrar que quando a gente fraqueja, tem um irmão do lado que segura a nossa mão e diz, vem, vamos juntos. Porque a fé não é uma corrida de um só, é uma caminhada de muitos. E no final, todos chegam juntos. E assim, a história de João, que era, na verdade, a história de muitos, continuava a ser escrita não em livros, não em monumentos, mas nos corações daqueles que, como ele, haviam aprendido que a maior prova da existência de Deus não está nos milagres espetaculares, mas na fidelidade silenciosa daquele que nunca abandona os seus. Porque no fim das contas, o que importa não é quanto tempo a gente vive, mas como a gente vive. E João, Maria, Davi, Clara, Lucas e tantos outros haviam escolhido viver de um jeito só, com os olhos fitos em Cristo, as mãos estendidas para ajudar o próximo e o coração cheio de gratidão por cada dia que o Senhor lhes concedia. E Deus, como sempre, continuava a operar, não só em curas, não só em livramentos, mas naquilo que é mais precioso, na transformação de vidas. Porque um coração mudado por Deus é um milagre que nenhum médico pode explicar, nenhuma ciência pode reproduzir e nenhum homem pode tirar. É a obra do Espírito Santo, que sopra onde quer, quando quer e como quer. Mas sempre com um propósito, que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, e que nele toda prova tem um fim, toda lágrima será enxugada e toda história, por mais dolorosa que pareça, terá um desfecho de glória. Porque no final, como diz a palavra, o que semeia em lágrimas com júbilo ceifará. Salmo 1, 2, 6, 5. E a congregação cristã no Brasil, em sua simplicidade, em sua fidelidade, continua a semear, não esperando colher aplausos, não buscando reconhecimento, mas apenas aguardando o dia em que diante do trono de Deus, poderá dizer, Senhor, aqui estamos. Imperfeitos, mas teus, frágeis, mas sustentados por ti. E tudo o que fizemos, fizemos para a tua glória. E então ouvirá a voz daquele que um dia disse a João, a Maria, a Davi, a Clara e a todos os que nele confiaram, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.